Olá, no episódio de hoje eu tenho a alegria de receber o professor Vitor Magalhães. Vitor é atualmente o diretor de ensino médio e técnico do campus Nilópolis e ele tem uma história inspiradora desde que entrou na instituição como ex-aluno até chegar à gestão. A gente vai hoje conversar sobre o interesse dele pela educação, vamos falar também de representatividade, diversidade. E eu tenho a honra aqui, Vitor, de receber você. Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui. E eu queria começar, se você pudesse falar da sua infância e como que surgiu o seu interesse pela educação, sua paixão pela educação. Tá. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, vamos lá. Eu tive a oportunidade de estudar em colégios bem bacanas, com professores bem bacanas, né? E isso foi me trazendo a vontade de poder fazer parte daquele mundo, né? Claro que quando a gente chega na juventude, a gente vai tendo algumas outras escolhas, né? A dúvida do que a gente vai fazer em termos profissionais, mas eu já comecei ainda no ensino médio, com aula particular, e aí, enfim, o fato de dar aula, a atividade de docente, né? Ela foi me chamando a atenção, até que eu decido, então, ser professor, efetivamente, fazendo um curso de formação de professores, né, lá no próprio IFRJ, no nosso campus querido. E o que te motivou, assim, a escolher o IFRJ? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque na minha época do vestibular, o IFRJ ainda não era IFRJ, era Cefetec, e eu fui buscando em que locais tinham os cursos de licenciatura em Química, que é a minha formação, e fui vendo as ementas, fui vendo o plano de curso, e o IFRJ me chamou bastante atenção por ter um currículo, já naquela época, diferenciado, né? Porque normalmente os cursos de licenciatura eram aqueles cursos de bacharelado, 3 anos, mais um de licenciatura. E o IFRJ, desde o início, no seu currículo, trazia as questões da licenciatura, as questões do ensino. E aí isso me chamou a atenção e eu me inscrevi para lá com muita felicidade. E tem, Vitor, a gente aqui tem conversado bastante sobre o orgulho de ser do IFRJ também. Tem algum professor, alguma experiência que você teve ao longo da sua licenciatura que marcou você? Um monte. Poderia citar um monte, mas assim, o curso de licenciatura no IFRJ, de forma geral, ele me marcou muito, né? Eu digo isso para todos os meus alunos, sejam eles dos cursos técnicos, da graduação, da pós-graduação, e digo isso agora enquanto diretor de ensino para os estudantes e pais de estudantes que estão entrando lá. Quando eu entrei no IFRJ, que é um curso, que é um campus da Baixada Fluminense, eu morava na Zona Norte, eu venho de uma família que é pobre, mas que tinha condições de que eu pude estudar em colégio particular, eu tinha acesso às coisas, né, que não é a realidade de muitos estudantes lá do nosso campus. Tanto que quando eu passei pro IFRJ, né, eu ganhei um carro. Então, eu cheguei lá dentro de uma bolha, entendendo o mundo de forma diferente. E quando eu entro no campus, eu me deparo com uma realidade que, na verdade, era uma realidade da qual eu fazia parte, mas eu não tinha noção. Então, eu sempre digo que quando eu entrei no IFRJ, eu não tinha noção nenhuma sobre a vida, de forma geral, né? Então, ali, me deparar com cultura, eu me lembro muito de quando eu entrei no primeiro dia, estava tendo uma atividade de um outro curso de graduação, que é o curso de produção cultural, e no pátio, né? Então eu entrei naquilo esperando encontrar já um ambiente mais fechado, porque as áreas das exatas trazem esse sentimento, e aí vi um monte de gente no pátio, com música, com cultura, aquilo foi para mim um choque em termos positivos. E aí fui entrando em contato com aquelas pessoas, com diferentes realidades, com a realidade da própria Baixada Fluminense, e aí isso foi me transformando como pessoa e como profissional. E aí só para falar sobre os professores, a pergunta que você me fez, assim, eu tive excelentes professores durante todo o curso, de verdade. Mas tem 2 professoras que marcam muito a minha história. Uma delas é a professora Denise,
Denise Leal, que inclusive foi a minha orientadora do doutorado, e a professora Andréa Moraes. A professora Andréa Moraes ia me buscar do lado de fora do campus para eu ir para a aula. Então, foram muito importantes na minha caminhada, não só para eu entender o meu lugar ali no UFRJ, mas entender o que é ser um professor que tem atenção às múltiplas questões que são complexas, que envolvem a própria educação. O que você me traz aqui, a gente ouve bastante de muitos alunos, né, dessa transformação da vida, né, do aluno. Por que você acha assim que o UFRJ ele acaba tendo isso, o campus de Nilópolis ele acaba tendo isso, né? Porque sempre que a gente vai perguntar sobre a experiência, é muito bom, muito prazeroso você ver que a pessoa ela fala também da sua vida pessoal, como ela mudou, né? Tem alguma coisa assim que te chama a atenção em particular? Tem algumas, né? A primeira questão é que ela pode ser um imbróglio, mas também ela é um diferencial, é que o IFRJ não é uma universidade. Ele é, né, um instituto federal, ele tem identidade própria e aí ele tem em si cursos de todos os níveis de ensino. A gente tem cursos técnicos de nível médio, a gente tem os cursos de graduação e de pós-graduação. E o fato dele não ser uma universidade faz com que os professores, os gestores estejam mais presentes e ativos ali na percepção, na observação, na condução do próprio instituto. Então, essa possibilidade do olhar mais de perto, do olhar mais próximo, né, aos estudantes e aos servidores, faz com que a gente consiga atingi-los de uma forma diferente, né? Porque nas grandes universidades, a gente sabe, é tudo muito distante, é tudo muito separado, e nós não, nós estamos ali o tempo todo. Então, como você sabe, os alunos passam por nós, que estamos na gestão, passam pelos professores. Os nossos professores e os nossos servidores, eles têm uma característica também bastante peculiar, né? Eles nos conhecem pelo nome, eles são atentos, eles não passam pela gente como se a gente não existisse, né? Então, eu me lembro muito bem de todos os servidores que atuavam na coordenação de turnos na época que eu era estudante, o cuidado e o carinho que eles tinham com a gente, porque na juventude, né, seja ela em que parte for, a gente quer sair um pouco da sala, quer faltar aula, e eles vão ali acolhendo, levando a gente. Então, esse contato próximo, esse olho no olho, faz com que as transformações sejam para além do profissional, né? E isso faz uma diferença absurda, né? Você mesmo sabe disso. Você é o diretor-geral do campus e de vez em quando você trabalha no meio do pátio, né? Isso não é comum para ninguém. E isso é importante, né? É importante para que as pessoas entendam essa proximidade, né? A gente cria um laço muito importante, muito bonito, né? Isso sempre me chamou muito a atenção. Não fui aluno, né, do IFRJ, mas por isso que eu sempre pergunto, porque eu imagino como aluno ainda tenha muito mais esse laço, né? Se você pudesse falar os principais aprendizados que você teve desde aluno até você chegar à gestão no IFRJ, né? Hoje você ocupa um espaço importante, né? Conduzindo um campus importante. Como é que foi assim essa trajetória? O que você leva de aprendizado? Você chegou lá como aluno, hoje você é o diretor de ensino médio técnico. É uma história, né? Porque a minha história no IFRJ começa em 2005, né? Quando eu entro como estudante. Então, eu tive, aí vou repetir, né? Enquanto aluno da licenciatura, eu fui aprendendo um monte de coisa. A primeira coisa que eu aprendi ali, e eu digo isso com muita propriedade, foi ter consciência de classe, que é uma questão que a gente precisa ter até hoje, né? Então, o IFRJ me proporcionou ali, com a sua estrutura, com os profissionais, ter consciência de classe. Depois ele me ensinou a ter respeito pela diversidade, pela cultura, enfim, por todas essas questões que são humanas, né? E me ensinou a ter humanidade. O IFRJ tem uma questão muito bonita, assim, muito profunda, né? Sobre ter humanidade, ter um olhar
para o outro. Então, essas características eu aprendi muito ali dentro do UFRJ. E aí, naturalmente, quando eu vou assumindo, quando eu volto como professor, né, eu tinha... E aí, essa é uma questão também importante. Quando eu me formei ali, eu saí para fazer o mestrado e eu queria voltar para atuar ali. Eu não queria fazer concurso para outra instituição. Porque uma das coisas que o IFRJ me trouxe foi a responsabilidade e o entendimento de que eu deveria voltar para aquele lugar que me transformou para tentar possibilitar a transformação. Né? Há um investimento público em nós, enquanto alunos de universidade pública, né? De institutos federais, de colégios públicos. Então, se aquele campus investiu em mim com muita bondade, eu digo isso, né? Porque eu tive acesso à iniciação científica, à monitoria, né? Que o campus tem, eu entendi que eu precisava voltar para ali. Então, eu volto para ali com esse olhar, como professor, e aí vou atuar, né, nos cursos técnicos de nível médio da graduação, formando professores na graduação, na licenciatura, com a intenção de fazê-los entender a necessidade de se formar integralmente para que possibilite a formação integral futuramente, né? Eu acredito na educação como um meio de ascensão social, como um meio de transformação social, né? Então, eu volto com esse olhar e aí eu fui convidado para ser o coordenador de pesquisa, né? Porque o outro coordenador foi atuar na reitoria, e aí eu assumo a coordenação de pesquisa também com esse olhar da formação basilar, né? Porque ali no IFRJ a gente tem como missão trabalhar os 3 eixos, ensino, extensão e pesquisa. Então, quando eu assumo a pesquisa, eu assumo muito mais para tentar dar continuidade a esse entendimento de que esses 3 pilares são importantes. E aí você vê também a possibilidade de outros estudantes estarem ali aprendendo a fazer pesquisa, né? Como o próprio nome disse, iniciando na pesquisa. E depois a gente sabe que eles vão para lugares maravilhosos, mas eles precisam de um início. Então, estar ali movimentando esse processo com os professores que fazem a pesquisa, com os estudantes que precisam da formação e também, né, da bolsa, aquilo é uma ajuda para a manutenção do estudante no campus. Isso me ensinou também a ter um olhar sobre as especificidades, né? Cada um de nós, como ser humano, obviamente tem suas especificidades, mas a gente tem, na nossa sociedade, as minorias que tem muita dificuldade de acessar alguns lugares. E isso ali é uma coisa que a gente briga bastante. Depois, aí eu fiquei na coordenação de pesquisa 1 ano. Aí depois você sabe, você já era o diretor-geral nessa época. Eu fui atuar na coordenação geral de diversidades, dentro da reitoria, né? E aí por que eu fui ali? É óbvio, né? A gente não pode negar que é sempre importante a gente estar nesses espaços quando a gente pode contribuir, mas ali a Coordenação Geral de Diversidades ela trabalha com alguma coisa que me é muito cara, que é a representatividade, né? Eu sou um homem homossexual e aí trabalhar para atender as demandas sociais dentro da instituição sobre isso era muito importante. E não só sobre isso, né? Porque a Coordenação Geral de Diversidades trabalha com a questão do NAPNE, com as pessoas de necessidades específicas, do NUGED, Gênero e Diversidade Sexual, e do NEABI, que trata as questões, né, da pretitude, da negritude dos indígenas. E entendendo, novamente lá, enquanto o professor que tem como uma das funções sociais, né, tentar possibilitar a transformação social, tentar possibilitar a formação integral, trabalhar essas questões dentro de uma sociedade que ainda é machista, que ainda é misógina, que ainda é racista, é muito importante. É muito importante para nós, enquanto servidores públicos, enquanto pessoas, e é muito importante para aqueles estudantes que vêm de diferentes realidades, né? E quando eu digo diferentes realidades, eu digo econômicas e sociais, mas digo principalmente de lugares, né? Tratar da diversidade do gênero, da orientação sexual para um estudante, por exemplo, que está sofrendo violência em casa, é importante para que ele entenda onde ele pode chegar.
E, ao mesmo tempo, tratar esse tema para quem violenta também é muito importante. Então, ali eu aprendi que o IFRJ é uma instituição que é uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, mas que tem uma missão, uma função que é apesar disso, né? É com a educação, com o ensino, com a pesquisa e com a extensão, transformar alguém para viver numa sociedade, estar apto a questionar, tá apto a não ser domado, inquietar, né? Eu sempre digo que uma coisa que o UFRJ me traz e me proporciona é a possibilidade de inquietar. Enquanto a maioria das pessoas querem domar, eu vou lutar para inquietar para sempre. Então, eu entrei, né, no UFRJ em 2005 como estudante, volto como professor em 2017. Hoje estou como diretor de ensino e certamente a cada dia, a cada experiência, a cada vivência, eu me transformo mais, né? Então, eu aprendi a ser uma pessoa melhor dentro do UFRJ. E vou continuar aprendendo até eu ficar velhinho e me aposentar lá. Isso reflete muito o orgulho que a gente tem Demais, da demais. instituição e assim, o que ela permite e a mudança também que faz. Vou continuar um pouquinho nesse tema. Para você, né, sendo um homossexual, o que significa para você ocupar hoje um cargo de gestor no FRJ e principalmente um cargo onde você é o diretor dos estudantes técnicos de nível médio, né? Você lida inclusive com menores. O que significa isso para você ali dentro? Essa é uma pergunta bem complexa, né? Mas eu posso... Primeiro, assim, é inegável, enquanto pessoa, enquanto homem homossexual, o prazer e o orgulho que eu tenho de mostrar que a gente pode ocupar qualquer lugar, assim como qualquer pessoa, né? Mas a gente passou aí por momentos bem complicados, né? E aí eu digo isso em termos sociais e políticos, em que o preconceito era a base norteadora das relações. Então, estar ali é mostrar que a orientação sexual ela não influencia na minha capacidade intelectual, não influencia na minha capacidade de gerir uma instituição de ensino, não me impossibilita de pensar a educação como ela deve ser, como eu acredito que ela deve ser. Então, isso é importante. Mas, enquanto diretor de ensino dos cursos técnicos de nível médio, a projeção disso é maior. E ela é maior, isso é muito curioso, principalmente para os pais e mães, para os responsáveis. Porque os estudantes, né, os nossos jovens, eles chegam hoje muito bem esclarecidos, a maioria deles entendendo como as coisas estão funcionando. Mas os responsáveis não. Os responsáveis são de outra geração e ainda trazem muitas questões, né? E aí a gente não pode deixar de falar. A gente vem de um tempo, há pouco tempo, em que tomar vacina era ser transformado em jacaré. E aí eu preciso dizer isso para esses pais e responsáveis, que a gente está no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que a gente trata a ciência, né, do jeito que ela deve ser tratada. Então, essa é uma questão importante, porque eles nos dão os filhos deles. E quando esses filhos retornam para casa, eles retornam tendo acessado conhecimentos que aqueles pais, aqueles responsáveis não acessaram. Então, isso pode causar um embate, né? Então, eu tenho esse cuidado de dizer a que eles vão ter acesso ali. E aí, uma das coisas, né, que eu uso como artifício é falar sobre toda a nossa história de campus, dos professores, a minha história enquanto professor, né, que eu estudei ali, que depois eu fui para outra instituição fazer mestrado, que eu estava fazendo doutorado, agora eu terminei. E depois disso tudo, que eu apresento todas as possibilidades para aqueles estudantes, né, porque você sabe que a gente tem estudante que sai dali do curso técnico de nível médio e vai para outro país, né, consegue emprego em outro país, consegue ir para a universidade em outro país, conseguem ascender socialmente. E aí eu no final digo para eles que eu sou casado com um homem há 18 anos. E aí eles trazem um impacto, assim,
E aí eu digo que aquilo não faz diferença nenhuma, né? Se eles não tivessem sabido daquilo, não ia fazer diferença nenhuma, porque o trabalho que a gente faz não é sobre a nossa orientação sexual, sobre a nossa cor, sobre a nossa origem. Mas a gente também não faz o nosso trabalho sem ser o que a gente é. Então faz parte da minha identidade ser um homem, né, que nasceu no subúrbio e que é homossexual e que conseguiu acessar os lugares que eu desejei, né? Então, nesse ponto, principalmente, a representatividade é importante. Até porque há muitos dos nossos estudantes que também são gays, né? E que quando enxergam alguém que ocupa um lugar, né, no serviço público, na educação, na gestão, que dá a eles a possibilidade de enxergar que eles também podem acessar esse lugar. E aí uma coisa que eu sempre brinco com os responsáveis: não se preocupem, porque a gente não ensina ninguém a ser homossexual, porque ninguém aprende e ninguém escolhe, né? A gente é, e pronto. E aí o que eu ensino e peço aos pais é que eles respeitem os seus filhos e que eles entendam que a orientação sexual não vai fazer a menor diferença, né? E aí é nesse sentido também, por exemplo, que o trabalho dos núcleos é muito importante nesse momento das conversas com pais. Quando a gente fala sobre gênero, quando a gente fala de transtornos, quando a gente fala da pretitude, da negritude. Então, a representatividade é muito importante, né? Não precisa ser homossexual para ser diretor de ensino, mas também não há problema nenhum em ser diretor de ensino como sendo uma pessoa homossexual. Aliás, não há problema nenhum em ser nada que eu desejo, que eu quero, por causa da minha orientação sexual. Essa é uma questão que eu trato o tempo inteiro para os nossos estudantes. É aquela questão do estudante ele saber que e ter esse exemplo que ele pode ocupar qualquer espaço, né? Isso é muito legal. Inclusão e diversidade são temas que a gente investe bastante no Instituto, a gente se dedica bastante e a gente se preocupa bastante, né? Você que tem uma trajetória ali dentro do Instituto, o que você vê de mudanças em relação a como era lá quando você entrou como aluno e hoje em relação à inclusão e diversidade? Mudou muita coisa, né? A gente não pode negar que o UFRJ talvez sempre esteja um passo à frente das outras instituições sobre essa questão do olhar para a inclusão, para a diversidade e todas as outras questões. A sociedade muda o tempo inteiro e nós, enquanto instituição de ensino, eu sempre digo isso, nós não estamos apartados da sociedade. Nós somos a sociedade. Então, naturalmente, se há um movimento na sociedade de mudança, isso acontece lá dentro, né? E aí não tem como eu falar sobre isso sem citar você. Quando eu entro naquela instituição, você é o diretor de ensino, né, enquanto professor, e aí eu já percebo muitas diferenças nisso. Eu percebo muita diferença na atenção, na necessidade de se fazer cumprir o que é direito, né? Porque tem uma questão que talvez as pessoas de fora das instituições de ensino não sabem, existe a lei da inclusão, mas até que isso seja efetivamente institucionalizado, até que isso seja regulamentado, há um tempo, né? E você fazia isso com bastante propriedade, assim. Você estava sempre à frente, né? Dentro dos limites legais do que era possível, esse seu olhar fez com que as mudanças pudessem ocorrer de forma mais céleres, né? Então, você enquanto diretor de ensino, né? Tudo que eu estou falando você sabe, mas é importante, né? Você tinha esse movimento frequente de conversa com os estudantes. E aí eles traziam essas demandas, né? Porque eles trazem as demandas. E você muito rapidamente ia lá e fazia. Então, por exemplo, hoje, também vou falar sobre mim. Eu sou um homem do candomblé também. Eu não sofri nenhum preconceito enquanto aluno, nenhum. Mas hoje eu consigo ver no nosso campus, por exemplo, uma pessoa de candomblé que acabou de se iniciar, de branco, passeando ali, sem nenhum problema.
E isso demonstra o quanto a gente se preocupa. Então, é um movimento que ele foi acontecendo. E aí, enquanto servidor, eu vou falar isso para você, enquanto servidor é isso, foi da sua gestão ali de ensino, e depois você se torna o diretor-geral, ela foi acontecendo bem rápido. Ela foi acontecendo bem rápido, assim. Repito, dentro do que é possível, eu vejo... É muito feliz para mim, aí novamente eu vou falar de representatividade, passar pelo corredor e ver um aluno de fio de conta, né, com a sua guia. Porque antigamente eu via os alunos com a Bíblia. E eles continuam andando com a Bíblia, mas eu não via ninguém com fio de conta. Eu vi os alunos com seus crucifixos e tá tudo bem. Agora eu vejo tudo. Então, o campus de Nilópolis, eu vou falar sobre o nosso campus, né? Ele tá bem à frente, assim. E eu acho que é uma questão da gestão. Para além das regulamentações e de todos os entraves burocráticos que a gente tem, é o olhar da gestão em relação a isso que faz com que a gente consiga avançar. Então, hoje a gente tem lá a política de inclusão do UFRJ, porque tivemos gestores que entenderam a necessidade daquilo acontecer. Hoje, a quantidade de estudantes que são acompanhados pelo NAPNE é muito maior do que quando eu estudei, de que quando eu entrei como professor. Isso também é muito significativo, né? É você dizer, e eu me lembro disso, a primeira reunião de acolhimento que eu fiz com os estudantes, isso foi em 2021, 2022, porque eu entrei no final de 2021. E aí quando a gente falava, olha, a gente sabe que existem estudantes que têm TDAH, que tá no espectro autista, aquelas questões todas. Alguns pais esperavam acabar a reunião e procuravam muito, quase que clandestinamente, para falar sobre aquilo, para que o filho não sofresse. Hoje não. Hoje a gente tem isso com mais tranquilidade, né? Porque os próprios alunos, isso é uma coisa que eu acho muito maravilhoso, os próprios alunos falam sobre isso abertamente. A gente dificilmente, talvez a gente nunca tenha tido um problema, assim, eu não me lembro aqui, acabei sobre um aluno ter praticado algum preconceito em relação ao outro estudante por causa de algum transtorno, de uma questão. Então, isso é muito importante, que demonstra que há cultura ali dentro da preservação e da atenção ao próximo, com as suas especificidades, sejam elas quais forem. Você traz uma história que me deixa bastante orgulhoso e emocionado também. A gente, assim, a gente tenta fazer o nosso melhor ali, né? E é muito prazeroso quando você vê um aluno que ele entra na instituição, você tem uma turma, né, entrando na instituição ali, e a própria turma acolhe aquele aluno, né? Já inicialmente a turma ela se organiza, ela se configura de uma forma a dar todo o suporte para aquele aluno, por mais que a gente dê o suporte necessário. E isso é muito emocionante, né? Muito emocionante de lembrar. E é frequente, né? Sim, que eu digo sim. assim, não é uma coisa que acontece de forma esporádica, né? Quase que sempre eu tenho os representantes das turmas chegando lá na nossa sala dizendo que, olha, a gente já identificou aqui uma dificuldade do aluno tal, então a gente está fazendo isso, a gente está organizando. Isso é muito importante para todos eles, né? Mas principalmente para quem está nesse lugar de preconceito sofrido o tempo inteiro fora dali, né? Eu sempre digo isso para os meus estudantes em sala, eu digo assim, a gente apanha muito lá fora, a gente apanha o tempo inteiro, né? Porque há questões que são apesar da nossa vontade. Então aqui dentro a gente não vai poder apanhar, aqui dentro a gente vai se acolher, aqui dentro a gente vai conversar. Apanhar não é aqui não é o lugar de apanhar, e não é o lugar de bater. E ali na questão na gestão do ensino, né, a gente está sempre preocupado e tá um passo à frente, né, do que vem acontecendo. Mas a gente enfrenta muitos desafios, especificamente em relação ao ensino. O que você pode, assim, apontar dos principais desafios que você possa ter enfrentado como um gestor de ensino na instituição? Tá. Primeiro que fazer educação no Brasil é um desafio por si só,
né? Em um país em que a educação não é valorizada, em que os profissionais educadores têm seu trabalho precarizado, é sempre difícil fazer isso, né? Mas pensando na questão do ensino para os estudantes, dentro desse movimento de dinamicidade da sociedade, de acesso à informação, das redes sociais, o convencimento do estudante de que ter acesso ao ensino é importante, isso é um desafio. É um desafio porque, ao mesmo tempo em que a sociedade corre para a evolução, ela traz impactos para um retrocesso, né? Então, assim, manter o nosso aluno atento, né, ao conhecimento que é sistematizado, historicamente produzido, é difícil, né? A gente sabe que o UFRJ, ele é uma instituição de excelência, e para ser uma instituição de excelência, a gente não oferece um curso fácil, né? A gente teve, por exemplo, e aí isso para mim é uma questão que, como eu disse, eu entrei em dezembro de 2021, logo depois desse retorno online da pandemia. A gente teve a pandemia e aí a gente teve o ensino híbrido, né, que era feito de forma online. E aí, considerando, e isso é uma coisa importante também, a gente considerou esse momento, então a gente fez o ensino de uma forma diferenciada, mas esse retorno, depois de um isolamento social, foi muito difícil em todos os âmbitos, né? As próprias relações se reconstruírem foi difícil, porque a gente ficou acostumado a olhar para uma tela, né? É difícil deixar um estudante. Agora está menos pior, mas deixar aquele estudante 5 horas dentro de uma sala de aula, né? A fobia social, a ansiedade. Os estudantes voltaram extremamente ansiosos. Então, talvez o maior desafio durante essa minha gestão como diretor de ensino foi tentar proporcionar um ambiente que não desse um gatilho de ansiedade para os nossos estudantes. Porque eu não estou falando daquela crise de ansiedade que você consegue controlar, né? Você sabe disso. A gente teve inúmeros casos de crises de ansiedade mesmo, assim, de você olhar para aquela... que é uma criança, né? A gente chama de adolescente, mas é uma criança, assim, de não conseguir controlar, né, os seus sentimentos, suas anseios. Isso foi muito difícil. Mas nesse ponto, essa era uma preocupação, né, minha, sua e dos outros diretores lá. A gente não pode deixar de dizer que os nossos colegas professores, os nossos colegas servidores foram fantásticos. Porque eles precisaram um pouco anular a deles para dar atenção aos dos nossos estudantes. Então a gente... Porque não foram só os estudantes que passaram por isso, né? Fomos todos nós. Mas os nossos professores, entendendo o papel deles, de professores, de pessoas que estão ali para ajudar na condução, conseguiram fazer o possível, assim. Então, esse foi o maior desafio, mas, ao mesmo tempo, e eu fico de verdade emocionado, assim, foi muito legal. Foi muito importante entender quem eram os nossos colegas, quem são aquelas pessoas que estão fazendo educação. Então, esse seria um dos maiores desafios, mas o maior orgulho também. Maravilhoso. Vitor, um sonho seu para a educação no UFRJ lá no futuro? Eu tenho um monte deles, mas eu quero muito que o UFRJ seja, né, no futuro, e não que ele não é agora, mas que ele seja no futuro uma instituição de ensino, pesquisa e extensão que acredite, que continue acreditando, que melhore essa crença no ensino como um recurso de transformação social, mas que ele acolha, que ele seja efetivamente um corpo só, que ele tenha uma identidade consolidada, que a gente não se enxergue como
partes de um todo, né? Como se cada campus fosse uma parte alheia ao todo, que a gente se enxergue como uma instituição total e que seja um ambiente em que os servidores, os estudantes queiram estar o tempo inteiro. Que a gente consiga acolher e fazer educação da melhor forma possível, respeitando as especificidades e entendendo que fazemos formação integral, que fazemos formação omnilateral. Esse é um meu sonho, assim, para o futuro. E antes da gente terminar, né, a gente está aqui caminhando para o final, eu queria que você pensasse em uma mensagem que você pudesse dar para os nossos estudantes do campus de Nilópolis. E aí, já te agradecendo, né, por você ter participado hoje, você tem uma história muito inspiradora, né? Você pode mostrar para um estudante que ele chega hoje ali e aí vamos falar dos nossos alunos técnicos de nível médio, né? Estou ali para ter o meu ensino médio integrado, mas eu daqui a alguns anos posso estar ali ocupando até a direção desse campus, né? E além disso, né, você passa a mensagem para um aluno que ele pode ocupar o espaço que ele quiser, né? Da forma que ele achar melhor, exatamente do jeito que ele é. Isso é muito, muito importante para a gente valoriza muito isso no campus. Então, queria que você deixasse uma mensagem para a comunidade para a gente finalizar. Tá. Eu falo isso com alguma frequência, por exemplo, nas formaturas do ensino médio técnico. Mas eu vou deixar isso publicamente aqui. Eu digo para os nossos estudantes que se alguém diz para eles que eles não podem ocupar algum lugar, mesmo que esse alguém seja um familiar, que seja alguém muito querido, eu sempre digo que esse alguém está errado. Nossos estudantes podem ocupar o lugar que eles quiserem, depende exclusivamente da vontade deles e da gente proporcionar isso enquanto instituição para eles. Então o que eu digo é, voem alto, ocupem lugares que vocês quiserem e a gente sempre vai estar aqui enquanto instituto para recebê-los de volta e preferencialmente para que vocês façam parte disso junto conosco, para que outras pessoas consigam voar ainda mais alto do que nós. Muito obrigado. Para mim é um prazer muito grande ter você, né, na liderança do campus de Nilópolis junto comigo, né, um exemplo em transformação na educação, também dedicado à inclusão, e que a gente possa estar sempre junto, fortalecendo o FRJ e sempre por uma instituição melhor. Obrigado. Eu que agradeço. E queria agradecer vocês, né, por terem ficado nesse tempo aqui, ouvindo mais uma história inspiradora. Sigam nas redes sociais, @souifrj e @Thiago Matos Pinto, e eu espero você no próximo episódio. Obrigado.